com a gente, troca o seu voucher da alegria pelo Futebol 90. O Zé já está com cupom voucher para trocar e ter uma tarde sensacional até às 3 horas. Vamos entreter o seu feriado com muita informação, opinião e o sorriso de Zé Inês, que está ao meu lado já. Grande Zé! Boa tarde, Zé! Tudo bem? Boa tarde. Como é que você tá? Boa tarde a todos. Continua, vai. Exatamente! Vai. Natália Ferrão, boa tarde. Sempre uma honra te receber aqui. Tem acontecido todos os dias, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Bueno. Boa tarde. Você sabe que não tem feriado para algumas profissões, né? Sim. O jornalista não tem feriado e guru também não tem feriado. Não tem. Você vê que ontem eu falei, vai empatar Brasil e Venezuela, Mais um dia. feriado. Mesmo no feriado eu acertei mais uma previsão, porque guru não tem essa jeito. de feriado, né? Não tem jeito. Eu só queria saber se o Birner recebeu o presente misterioso do F90. Boa tarde, Birner. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Edu, Zé, Nath. Muito legal te receber. Boa tarde aos fãs, do esporte. Não recebi. Não recebeu? É uma caneca bem legal, que você vai gostar. Quer uma aguinha? Pedro Ivo Almeida que confiscou. Não pode mais. A caneca. Não pode café? Não quer uma aguinha? O rendimento vai cair. Uma mudança. Ou não. Bom, Acho que sim. senhoras e senhores, é hora da gente... Eu durmo tarde. Por causa do tarde do trabalho, eu durmo tarde. Mas eu vou entregar esse presente, é muito bom. Muito bom. Você que está em o presente casa, é legal. você que está acompanhando em casa, participe com a gente. Eu quero saber a sua opinião a respeito da seleção O brasileira. já não é muito bom, já tá meio que nem a seleção. Seleção brasileira, isso. Só que o presente Seleção revela brasileira. caráter. Esse presente revela caráter e time do coração. Não, né? você vai gostar, você vai gostar. Ele vai te entregar. Tenho dúvidas. Não, Fizeram sacanagem. Não é Uma brincadeira. montagem. Fizeram uma canequinha bem caneca legal. pra você. A gente mostrou com aqui, cada um uma recebeu foto. Bem legal. É mesmo? Com os times e tal. E você vai mandando o seu vídeo a respeito da seleção brasileira, pode desabafar. Você pode falar o que você quiser. Você vai entrar no ar, mas vai entrar. Vai entrar porque aqui você fala... serviço de atendimento Posso ao palavrão cliente. dar uma informação que vai te deixar muito triste? Qual? Eu assisti você ontem tentando jogar a seleção pra cima, com o seu discurso fanista, né? Essa Eu coisa e a de fazer Nath. média, antiquada. A maior parte das pessoas não tá nem aí, hoje em dia. Na Copa do Mundo fica. Mas agora não estão? Na Copa América... É verdade. Sim. Agora as eliminatórias... Você tá... Tem gente que não sabia nem que o Brasil ia jogar ontem. Não, tudo bem. Fica triste, Mas mande... No horário, Mas se o então... Guardiola fosse o técnico, Birner, da Ia seleção? mudar. Uma amistosa seleção com o Guardiola de técnico. No começo ia ficar interessante, dependendo do que depois? a seleção fosse jogar. No começo precisa ter curiosidade pra ver. Não ia lembrar o Brasil do Tele, assim, que todo mundo parava pra ver qualquer... Outra época do futebol, a seleção era sagrada. A seleção era uma reunião de jogadores de diferentes equipes que estavam no Brasil, que cada um tinha sua identificação e, mais do que isso, era um choque de cultura de futebol. Era a habilidade brasileira contra o toque de bola argentino, contra a defesa italiana, o jogo aéreo inglês, o jogo coletivo alemão. Hoje, depois da globalização, todo mundo aprendeu tudo. Colanda, né? E as seleções não têm mais a característica que tinha antes, ou seja, as seleções hoje são os grandes clubes do mundo que têm jogadores de todos os lugares. Eita, menino bom, São é por todas isso que faz a linha de simulacros do carrossel passe. holandês. Mas a camisa mais por pesada, isso que faz a mas linha nessa camisa mais mesinha pesada aqui. do mundo é a da seleção brasileira. Isso. E olha, Ó, manda Real seu Madrid, vídeo pra hein? cá. Zé, qual é o número, por favor, Zé? 5511-9695-9108. Mande pra cá, Isso 96195-9108. foi A desdém, sua participação foi um elogio. é importante pra gente. Horário. Ei! Manda vídeo! Tomou susto, né? A vida é assim. Manda um vídeo, que eu quero saber a sua opinião. Feriado! Não, Eu ele quero tá- que vocês participem ele tá com a gente. impossível. Hoje eu tô impossível. Hoje eu tô a milhão. Só que tem gente mais a milhão do que a gente. Não, ele Sabe comeu... quem tá, Tá Zé? bem. Eu tô bem. Mas sabe o que me falaram? Ele comeu buchada. Tem gente... Sabe? gente Antes de vir pro... Um pouquinho antes, 10 minutos Com antes. bastante pimenta. Vai. Zé, sabe o que me falaram? Chama que tem gente na praia. Na praia? Falei, aí é um praia? absurdo. Quer um tapa na cara da sociedade. Ai, ai, ai. Ainda bem que não estão. Em que Mas de cidade? chinelo, tá de tênis. Ainda bem que não Em que estão. cidade? Que ficaram com medo. Que se aparecem na praia aqui, não tapa na cara da Cuidado sociedade. aí, hein, Pedro. Vai achar a identidade no lugar errado aí, hein? Cuidado Boa aí, tarde, hein? Ó, a Pedro pessoa passando Ivo. atrás, feriado, Salvador. Vinícius, Nicolete, onde vocês estão? Ainda mais do lado de... Não vai perder a identidade, hein, Nicolete? Abraço pra você, abraço a todos os companheiros aí. Estamos aqui em frente sabe à conduzir barraca de situações. Cira, que é a barraca mais famosa de acarajé de toda Salvador, em Itapuã, do lado da praia, tá aqui Precisinho, vai um mostrar de quarteirão graça. da praia.
batendo uma brisinha boa da praia. E essa é a praia mais próxima que a seleção brasileira está hospedada aqui em Salvador, cerca de 3 quilômetros mais ou menos. Seleção brasileira hoje que está de folga. Chegou na manhã dessa sexta-feira, depois da viagem, depois do jogo contra a Venezuela, teve essa viagem cansativa e aí descanso para os jogadores. Eles podem passear por Salvador à vontade e só se reapresentam no sábado de manhã para iniciar os treinamentos aqui em Salvador, visando esse jogo contra o Uruguai. Daqui a pouco, Pedro Ivo Almeida vai cantar e vai experimentar também a música de Salvador. Vai experimentar o acarajé de Cira. Mas primeiro, Pedro, fala da seleção brasileira que você acompanhou a chegada aqui em Salvador. Tudo bem, Vinícius? Um abraço pra você, Nath, Zé, Bubu, Edu, Birner. Mas eu não entendi, como é que é esse papo do vai cantar? Vai cantar, estamos em Itapuã. Ah, entendi. Tá. Música de Vinícius de Moraes. Música de Toquinho. Não, entendi. É porque já tocou tanta coisa aqui. Bem-vindo a Salvador. Essa aí, Vinícius saiu do avião cantando. Que bom você chegou. Canta aí. Bem-vindo a Salvador. Coração do Brasil. O rapaz tava animado. Só que a gente botou o pezinho no chão, tinha trabalho pra fazer, tinha coisa pra gravar. Viemos aqui pra praia mais cedo, mas você sabe como é que é, né, Edu? Praia, muito calor, muito sol. Subimos aqui um pouquinho, início de tarde, comer uma acarajé. Já a gente volta para dar um mergulho ali final de tarde, pegar um final de tarde, aquele sol se pondo aqui em Itapuã. Mas antes de falar de seleção brasileira... Passando a tarde de Itapuã, passando a tarde de Itapuã, o sol que arde de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falando de amor e falando algumas verdades aqui em Itapuã. Porque, obviamente, vocês se aproveitam da minha ausência na bancada para levantar informações falsas. A caneca do Birner, que o Birner também foi presenteado pelo nosso fã de esporte, não é que ela foi confiscada, não é que eu peguei, ela está sob os meus cuidados, sob a minha tutela, no meu armário aí na TV. Muito obrigado. Porque ninguém queria cuidar, ninguém queria guardar, ninguém queria entregar pra ele. Deixa aí, joga aí. Depois eu falei, não, deixa comigo, tá embrulhadinho, plástico bolha, tá no meu armário. Voltando a São Paulo, voltando à redação, eu vou te entregar em mãos, Vitor Birner. E cumpre aqui também informar mais uma situação. Eduardo Menezes, apresentador, mestre de cerimônia, né? Palhaço maior do nosso circo. Isso. Né? Sabe o que ele fez com o presente que ele ganhou? Tá lá jogado no camarim até hoje. Mentira, todo dia eu vou lá, olha, tá lá. Eu deixei lá... Deixa de ser sonso. Eu deixei lá que eu vou tomar... Eu tomo as coisas aqui. Aliás, hoje é folga da seleção. Você deixou lá? O negócio tava jogado, rapaz. Não, tá lá, tá guardado. Agora, hoje é folga da seleção. Nós vamos falar de seleção. Antes nós vamos falar do Gabigol. Vocês estão com uma carinha boa. Novo ainda? Porque o Gabigol fez live hoje. Fez? Fez live agora há pouco. Vocês estão com a carinha boa, hein? Estamos com a cara boa, Edu? Foram no Rio Vermelho carinha lá, né? Boa. Aquele Rio Vermelho lá, né? Não. Eu tenho uma placa minha lá, hein? Tem uma placa minha lá, hein? Calma que eu vou te passar a programação. Ontem foi Pituba, hoje é Farol. Amanhã Rio Vermelho, depois é com Vinícius aí à noite de domingo, tudo mais. Mas a gente foi perguntado aqui mesmo, pessoal, que a gente com a camisa ESPN, mas e o Edu? Edu não vem mais? Como é que é? E o garotinho que passou? Edu, titio, papai, te entendeu muito bem. Falei, garoto, vai pra lá. Hoje tem um show. Falei, vai pra lá, não vai Vermelho, complicar nossa apresentação. Só não pode esquecer a identidade. Mas, hoje tem show. Mas olha só. Hoje tem show do Rio Eduardo Vermelho. Menezes não foi o único citado aqui não, hein, sabia? Não. Eduardo, não. Teve gente aqui que eu não quero falar, mas que também foi homenageada. Bom, vamos lá. Vamos falar de Gabigol. Chegou aqui em Salvador, pessoal, já vai ficar pro seu nono carnaval? Ele não, só trabalho. Mas vamos falar de Gabigol. Você quer de Gabigol primeiro ou de seleção? Pode escolher. Vamos falar de Gabigol, só antes eu vou te dar a dica aqui, mas nós já vamos pro Gabigol. Vocês só vão reagir com um sorrisinho no rosto. Na viradinha ali do Farol, o Vinícius conhece. Tem ao cair da tarde e começa a balada, hein? É lá, ele sabe onde é. Bom, aí vamos falar do Gabigol, que é o seguinte. Olha lá, eles gostam, tá vendo, Zé? Eu tô pifando. Quando você foi lá? Faz muito tempo. Isso é antes de 2004. Aí, é o seguinte, é de 2004 pra trás. Vamos falar do Gabigol. O Gabigol fez uma live que todo mundo tava esperando. O que ele vai falar? O que ele vai falar? O que ele vai falar? O que ele falou? Ele não falou. E, na verdade, tocou música, passou filme, mas vamos pôr a live, ele não fez uma live. Porque da mesma forma que você constrói a idolatria, você pode destruí-la. Você tem que saber o seu limite, você tem que saber o que você precisa fazer. Eu vou ficar um pouquinho com a última entrevista do Landim, pelo menos que eu recebi, que ele fala assim, nós acreditamos no Gabigol. Por isso que nós oferecemos 1 ano de contrato, porque nós vimos que nos últimos 2 anos ele ganhava muito e jogava pouco. A minha pergunta é, o Gabigol acredita nele? Porque se ele acreditasse,
Ele poderia receber oferta de 1 ano, faço 1 ano, prova para que essas pessoas estão erradas e depois eu venho com a faca e o queijo na mão e eu quero um contrato maior. Eu acho que o Gabigol está procurando muito essa autoafirmação. E quando você procura uma autoafirmação, você demonstra insegurança daquilo que você não é. Eu acho que ele está inseguro. Eu acho que quem fica insistindo, eu sou ídolo, na verdade não acredita no que ele está postando. Então, assim, ele tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, só um minuto, é uma linha muito tênue entre a idolatria, aquilo que você pensa, e a realidade. Quando existe esse choque de realidade, esse confronto entre o que você pensa que você é e o sentimento que você recebe daquilo que você não é, você fica procurando a tua autoafirmação. Esquece, ninguém vai apagar, Gabigol, o que você fez. Ninguém vai apagar. Todo mundo sabe que você foi importante, todo mundo sabe que você foi um grande jogador, mas não existe não precisa ficar procurando essa resposta. A resposta está aí. Entendeu? Só segue a vida. O Flamengo vai ser maior do que você em todos os períodos e todos os dias da sua vida. Você não vai ser maior do que o Flamengo. Só isso. Fala, Biner. Eu acho que tem 2 questões, assim. Uma do seu futebol, outra do futebol de hoje, que é o futebol do dinheiro e das retóricas, além das realizações de campo. No seu futebol, o que você jogou, por isso estou falando do seu futebol e de muita gente, eu me pergunto se alguém que vestiu a camisa de um adversário e apareceu com isso, mesmo sem querer, a impressão que eu tenho é essa, de quando ele vestiu a camisa do Corinthians, e que no melhor momento da temporada, praticamente, entre aspas, sequestra as atenções, dizendo que vai sair do clube, sabendo o tamanho que tem, e está afirmando agora, se esse cara seria o segundo maior jogador do clube, se o cara desse poderia ser o segundo maior jogador de um clube de futebol. No seu tempo, não. No seu tempo, não. No seu tempo, isso não existia. Vestisse a camisa do adversário, acabou. A não ser um amistoso ali, festivo, final de ano, vão arrecadar alimento para doar, uma brincadeira com tal. fundo de uma intenção por trás, né? Como você está falando. Isso, uma coisa mais lúdica, uma conotação tal. E se fizesse isso, que, entre aspas, de novo, se colocar um pouco acima do clube, naquele momento, que é o principal momento do clube, e também dos companheiros, tanto que eu não vi nenhum jogador do Flamengo até agora lamentando a saída do Gabigol, eu acho que ele não poderia, mas hoje pode. E eu acho que o Gabigol será considerado, posso estar errado, no médio prazo e longo prazo, ainda o segundo maior jogador da história do Flamengo, apenas atrás do Zico, que é o sagrado. Porque hoje em dia, repito, o futebol é muito construído por retóricas. A única coisa que vai destruir isso, se acontecer, é o que vai se dizer de agora em diante. Porque hoje em dia as retóricas são mais fortes do que as realizações em campo. Por isso que eu estou dizendo que a linha é uma linha muito tênue. Quando você fica insistindo muito e querendo colocar na cabeça das pessoas uma coisa que as pessoas às vezes não sentem, né? Pode criar antipatia. Agora, sobre o Landim, tem uma coisa que o que o Landim falou foi o que eu disse no linha de passe, colado à final. A gente fez logo depois, teve o seu Sport Center de 2 horas, quando a gente falou. Eu pensei exatamente como presidente do Flamengo. Eu falei, o desempenho não tem sido dos melhores. Aí o Gabigol deve olhar e falar assim, o Pedro volta no que vem. Né? O Felipe Luiz falou numa entrevista, depois dos gols que ele fez na final da Copa do Brasil, no grande momento dele da temporada, falou, o Gabigol é 9. Repetiu enfaticamente. O Gabigol acha que vai ganhar a posição do Pedro? Aí eu acho que entra no que você falou. Ele me parece inseguro, ele parece não... Ele já deixou o Pedro na reserva. Ele parece não ter certeza, e não dá pra ter mesmo, daquilo que ele ganharia. E aí você pega o personagem Gabigol, que tem muito a ver com a personalidade dele, e aqui não é uma crítica, cada um é de um jeito. Eu entendo as pessoas um pouco mais egóicas, as mais humildes, as mais retraídas, as mais falsas, todos os tipos. O mundo é feito disso, e isso é uma riqueza. Ele precisa ser protagonista. Ele precisa ser, pra ele, o cara em algum lugar. No Flamengo, eu acho que não dá mais. Se desse, ele pegaria um contrato de 1 ano, destruiria na temporada, falaria agora, custo tanto. E obrigaria, entre aspas, mais uma vez, a diretoria a pagar. Claro. Para ele ter outros contratos. Em outros clubes, por exemplo, no Cruzeiro, a tendência, se ele conseguir jogar bem, é que ele seja. Porque ele é bem melhor que o Caio Jorge. E no Santos, então, mais ainda.
a saída dele um misto de conforto com... Mas eu coloco uma pergunta para você. Mas eu coloco para você uma pergunta, Birner, e para todos aqui. Qual o Gabigol será daqui para frente? Ninguém sabe. Vou pegar a tua pergunta, Zé, e vou jogar pro Pedro. E daqui a pouco idade para ser um grande jogador ainda. Eu quero ouvir do Pedro e do Vinícius, que estão lá em Salvador acompanhando a seleção, mas obviamente falam desses assuntos, porque o Gabigol estava recentemente em seleção, tudo. O Gabigol é um personagem que chama muito atenção. Daqui a pouco eu quero ouvir a Nath e o Bubu também. Mas eu queria entender, Pedro, como é que vocês imaginam, você e o Vinícius também, que imagem vai ficar do Gabigol? E, Pedro, se você apurou, se teve alguma consequência na direção, ou seja, a direção falou alguma coisa, né, até em relação a Gabigol, se teve repercussão do que está acontecendo nos últimos tempos? Não, acho que a repercussão por enquanto, né, Edu, é a mesma, uma guerra interna e fria entre diretoria e Flamengo, então não tem muito o que mudar, por hora. Agora Gabriel abre live, faz mistério, solta um clipe, tudo que ele pode imaginar, mas não necessariamente algo que mude a rota. Ele pode ser relacionado ainda, não sei, existe a possibilidade de uma conversa, ele nunca mais vai jogar, tudo se conversa, o futebol tudo é muito dinâmico, mas não houve exatamente uma sinalização que a diretoria está tranquila agora, a diretoria puniu ele com o jogo, então vai recuar. O Gabriel é isso aí, e vai ser assim até o último dia de contrato, vai dizer que vai na arquibancada, vai no camarote, vai abrir live, vai montar música, vai vestir camisa do Zico, sabe? Vai ficar dando recados sem muito falar, do jeito dele de ser, do jeito Gabigol. Ô Pedro, a Leila, né, quando o Dudu negociou ali com o Cruzeiro, a Leila falou, ó, acabou o ciclo do Dudu aqui, ciclos começam e terminam. Você acha que é o caso do Gabigol? É isso aí mesmo? Ciclos começam e terminam, acabou o ciclo dele, é isso? A Leila foi mais honesta e mais direta. A diretoria do Flamengo não assume que não quer mais o Gabigol naquele ambiente e fica nessa, olha, eu dei um ano, se puder, joga um ano e busca mais um. Não, se puder, joga 2 e busca mais um. Não, a Leila foi mais direta, foi mais sincera, foi mais reta. O ciclo se acabou. Quando podia renovar. Vambora, acabou, vida que segue. O Flamengo tem dificuldade de falar que não quer mais o Gabigol, porque sabia que era um ano político, sabia que existia um preço muito caro a se pagar do ponto de vista político, de falar, não quero o Gabriel, de afastar o Gabriel, de recusar um ídolo. Então ficou nessa novela, muito desrespeito das duas partes, e acho que vai ser assim até o último dia de contrato, Edu. Recado pra lá, recado pra cá, aí o presidente vai no podcast. O Gabriel fala, hein? O Gabriel falou no domingo. Eu só sei das coisas pelo podcast, pelos podcasts. O que aconteceu essa semana? Porque o nobre candidato da situação parece que não consegue muito dar entrevista. Então o presidente fica dando entrevista. O Landim fala. O Dunst você não consegue ouvir, você não sabe muito o que ele pensa. Você sabe que agora ele tenta sair em tudo que é foto. Então fica aí. Mais um podcast, mais uma entrevista, mais um recado de lá, mais uma indireta de cá. Falta fazer o que a Leila fez. E assim vai ser até o final do contrato, ou pelo menos até a eleição, Edu. Mas vai ter debate aqui. Nós vamos ter que ouvir os candidatos, não é isso? Debate segunda-feira às 20 horas. Segunda-feira, 8 horas. Aliás, aproveitando a enorme audiência, eu sempre falo pra vocês, o caminhão ele vem, sabe como é que aqui acontece, Bina? Ele vem crescendo no retrovisor. Lepite! E ele passa. É assim que acontece, passa ele rodo. E aí a gente tá com enorme audiência agora. Eu quero que você fale pra quem tá ali acompanhando se você iria levar o Gabigol pra o jogo contra o Cuiabá. Tá ficando cada dia que passa mais louco. Levaria ou não? Oi? Não, a Nath. Eu falei pra Nath. Mas assim, aquela vez foi maluco. Tá, ele tá completamente tantando. O número é bom demais. Mas depois eu vou contar o porquê que ele tá tantando. Depois eu te conto. Tá muito solto. Tá muito solto. Daqui a pouco o Cleber vai colar. Cleber, já você põe o caminhão aí que passa. Que é aquele lá. Imagina se o time dele Vambora. Garotinho, mas olha. Vamos lá. Meu time é esse aqui. Vai. Fala, Nath. Não, mas eu achei a fala do Landim muito calma e lúcida. Ele não precisou falar ou desfalar alguma coisa, ele simplesmente foi lá e falou. E a gente vem falando aqui já há algum tempo, de que se o Gabi tem confiança nele, pega um ano de contrato e fala pra eles, tá aqui agora. Então, assim, agora, levar Mas o Pedro tem razão, a comunicação interna do Flamengo é horrível, é horrorosa. É ruim, interna. A Leila, ela foi muito... de um jeito muito frio. A Leila, ela foi muito clara, precisa ver. O ciclo acabou. É isso. Mas assim, tem que ver se... Aí eu não sei, porque eu não sei o que passa na cabeça do presidente. Assim como do Gabigol. Eu não entendo o que acontece com a cabeça do presidente. Mas o presidente, olha, um cara que foi importante na sua gestão. Foi importante em títulos. A torcida tem um apelo em relação a ele. Ele não vive um momento bom.
Pô, dou um ano de contrato, aumenta um pouquinho o salário aqui, vamos ver o que ele responde. Se não responder, acabou, um ano de contrato, vai embora. Tecnicamente, você tem razão. Seria, na teoria. Sim. Na prática, a gente não sabe como é que é. A gente sabe que é, como diz o Pedro, essa guerra fria entre presidência, diretoria e o Gabigol. O Gabigol também não facilita as coisas, Não. né? E hoje, ele não ajuda as coisas, assim. Agora, vai depender do Felipe, a conversa com a diretoria pra saber se ele vai pro jogo contra o Cuiabá. Agora... Eu ia com a molecada, tá? Eu também. Mas assim... Nath, eu deixo por último sempre... O cara sensato. Mas, na verdade, o Bubu vem agora e eu quero tirar do Bubu o que ele tem de melhor, que é a questão do entretenimento e tal qual um gênio da comunicação que o senhor é. O entretenimento hoje, não é o melhor como é que eu se tenho. abre uma live, Tem tá coisas todo melhores mundo esperando... Ainda. Eu ofereço entretenimento e coisas melhores ainda. Tudo bem, mas olha só, hoje eu vi um comentário maravilhoso na live do Gabigol. Pô, acordei meio-dia pra isso. O cara tava indignado que eu acordei meio-dia. Feriado, acordei pra ver só 5 minutos de gols e um final depois do Zico, só o Gabigol no Flamengo. Ele acertou ou errou na questão da live hoje? Como você tem observado o Gabigol, o tamanho dele no Flamengo? A live do Gabigol foi absolutamente espetacular, histórica, maravilhosa, estupenda. Hoje? Épica. Hoje. É gênio. É gênio. Birner deu uma aula sobre retórica, dizendo que o futebol atual é feito muito de retórica. O futebol atual, hoje, é feito de mídias sociais também. Exatamente. Comunicação. Como você se comunica com o teu público. E eu sou um bom exemplo disso. Exato. Porque eu também tenho a síndrome do sol. A gente comentava sobre isso. Aprendi com você sobre isso. Eu trouxe uma caixa aqui essa semana. Na verdade, eu recebi a caixa. Mas eu fiz questão de trazê-la pro programa. A caixa virou o grande personagem. Então o Gabigol tem a síndrome do sol? O que é a síndrome do sol? Eu sou muito bom de analogia, metáfora, né? A genialidade está muito nessas finesses, né? Então, o que foi aquela caixa aquele dia no F90, inclusive com um presente para Vitor Birner, é a live. E a gente fez um espetáculo aqui, foi uma maravilha. E a audiência explodindo, todo mundo curioso. Meu Deus, o que tem na caixa misteriosa do futebol 90? Então, mas isso não é uma coisa nova, você sabe disso. Então não é, mas funciona. Bem antiga. Mas existem faz isso, né, fórmulas que funcionam. Sim. Então o Gabigol, ele tá falando com a nação, ele tá se comunicando com a nação. Aqui, cara, 5 minutos de prazer pra vocês. Opa! De alegria, de emoção, de boas memórias, boas lembranças. Então, uma coisa positiva. Eu achei espetacular. Você assistiu? Então, eu não sei quem cuida da imagem do Gabigol, o staff dele, quem que é o assessor de imprensa dele. Você conhece? Conheço. Então, esses caras são bons. Esses caras são Cauê, bons. pra você Olha aqui, essa aí. abre por favor aqui, câmeras. De novo, favor. quem tá gigante no F90. Olha lá. Toda vez A mesma foto dessa semana quase que inteira. É isso. Olha lá, o nome de quem que tá no GC. Então, que o Gabigol, que é isso? Eu repito aqui, nós estamos na ESPN, que é o maior canal de esportes do mundo. De novo, qual é o nome que tá no GC? Tá Felipe Luiz? Não. Você sabia tá que Marcos ia ter Braz? live do Não, Gabigol? Gabigol. Ele consegue usar a mídia, as próprias mídias, Você não acha que pra pode ficar em causar- evidência. Mas você não Mesmo acha- num período em que ele não está bem em campo, ele consegue ser notícia. Deixa ele fazer uma ele pergunta. consegue... Opa, esse aí começou. Vamos lá. Por favor, faça. Eu desconfio que as pessoas que cuidam da imagem do Gabigol são realmente geniais, porque elas têm que driblar diversas situações e transformar coisas ruins em coisas positivas. Né? Eu acho que isso é uma grande virtude. Porque você pegar coisas ótimas e mostrá-las para todo mundo, elas só ficam maiores. Você pegar um jogador que, na decisão da Copa do Brasil, fala de si mesmo, da sua saída do clube, quando estão todos os outros jogadores festejando, a torcida festejando, isso vira assunto na mídia, em vez da partidaça enorme, de nível muito alto para o futebol sul-americano, brasileiro, obviamente, também, que o Flamengo fez, não é uma coisa legal. O que deveria acontecer de agora em diante? E aí falta uma coisa, Bubu, que você, que tem tudo que disse, às vezes abre mão da generosidade por parte da diretoria do Flamengo. Porque ela está preocupada com a eleição, com a questão política, mas o certo seria pegar esse período final de Gabigol no Flamengo e, ao invés de tentar se defender, dizendo que ofereceu um ano de contrato, com uma avaliação técnica com a qual eu concordo plenamente, era o momento de fazer festas, despedidas, reverências, e o Gabigol sendo abraçado pela torcida e tudo mais. Quem sabe comover esse jogador, se não assinou com outro clube, quem sabe ficar se não. Tá tudo errado. Só a comunicação, quando o jogador, melhor que o jogador não fale, faz um vídeo desses
E tinha esse comentário do senhor. Então, eu vou citar um exemplo. É só ele. É só ele que vai falar. Só ele. Aqui, ó, escuta essa aqui que essa é boa. O nosso fã de esporte que detectou nele. Pedro e só ouvi lá. O Gabigol tem a síndrome do sol. Segundo o nosso fã de esporte, eu não conhecia, mas a gente teve um fã de esporte essa semana brilhante, que relatou aqui os sintomas, como é o comportamento de quem sofre da síndrome do sol, e ele apontou o Gabigol como uma vítima dessa enfermidade. E eu vendo todo o diagnóstico, eu tenho esses sintomas, eu também me identifiquei com a síndrome do sol. Você faria eu queria falar só o seguinte... Se você fosse jogador do Flamengo... Eu vou citar alguns jogadores importantes do futebol brasileiro desse século que tomaram decisões na vida que muita gente não entendeu, queriam que eles se comportassem de uma maneira padrão. Então, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi brilhante. Tostão, que para mim é o ex-jogador que melhor escreve e pensa sobre futebol, foi meu companheiro durante muito tempo na Folha, quase colocou ele no patamar do Garrincha em algum momento ali, sabe, só atrás do Pelé, duas vezes melhor do mundo e tal. Onde você vai em algum momento, o Ronaldinho Gaúcho falou, cara, eu não tô muito mais preocupado com a carreira. Eu quero me divertir, eu quero desfrutar. O Adriano Imperador, em algum momento da carreira dele, ele falou, eu não quero o dinheirão, o glamour, a pressão de ser jogador. Eu quero ficar na minha comunidade, com a minha galera. Completamente identificado, o Adriano Imperador, completamente identificado com o Rio de Janeiro, com o Flamengo. O Gabigol virou isso. Ele soube se transformar nesse personagem. Tudo isso... eu concordo com tudo que você disse, mas ele não anuncia que vai sair na final. Não podia ser no dia seguinte. Há uma certa pressão de vocês da imprensa, inclusive. O Gabigol tem que se comportar assim. O que ele tá fazendo? Não, ele não falou isso. A live dele não tá errada. Ele não pode fazer isso. Peraí. E ele tá curtindo a vida. Ele tá curtindo a vida. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa, não. Você está tocando um ponto assim, quando você fala vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio. Porque a impressão que dá quem está assistindo é que nós falamos isso. Ninguém falou isso. E ninguém colocou que o Gabigol tem que se comportar da maneira que ele tem que se comportar. O Gabigol faz da vida dele o que ele quiser. Ele canta até trap. Sem nenhum problema. Se a saída na hora agora, da decisão. não nos coloque nesse negócio de vocês da imprensa. O Gabigol tem que se comportar como vocês querem. Momento algum. Mas o Bubu, eu entendi o que o Bubu falou, vou mandar pro Pedro. Pedro, o Bubu falou, o Gabigol tá meio Ferris. Como é que é o nome dele? Ferris Bueller? Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, Pedro. A gente que não entendeu a vibe dele. A melhor frase Como é que chega pra vocês? Life moves pretty fast. Eu tenho até uma camisa. Curtindo a vida doidado. Daqui a pouco ele vai falar com o Lil Gabi e tem que cantar no Rock in Rio. Vai, nem, vamos lá, vai. Bubu. Os caras estão lá em Salvador, vão falar do Gabigol de novo. 6 meses, Eduardo de Menezes e Bubu junto. Olha, a insalubridade aqui é... Eu acho que a Espera devia contratar um terapeuta pro F90. Ó. Melhor não. Vem novidade aí. E vem novidade. Ó, nós tivemos uma oscilação lá no final do... Até que vou falar. Voltou. Por favor, podem falar. Agora, vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá. Alguém desrespeitou eles alguma vez? Eu não sei o que falar. Falaram pra mim que a gente tinha comentado o Gabigol, depois a gente tinha falado de seleção. Eu tô há 10 minutos ouvindo falar do Bubu. Deixa essa bancada aí, vira zona. Pô, mas como é que pode? Eu até agora não consegui entender como é que é. O Gabigol é igual o Bubu, mas aí o Bubu falou que a imprensa falou não sei o quê. Aí o Zé falou, não, calma aí, não é bem assim. Cara, a experiência de acompanhar só no áudio aqui é um negócio antropológico. Você fica aqui, me parece um tiroteio na sua cabeça. Mas falando do Gabigol, eu acho que ninguém quer dizer como ele deve se comportar. O Gabigol é o que ele é, vai continuar sendo o que ele é. Quem contrata o Gabigol, inclusive, pega esse pacote da personalidade, do cara autêntico, do cara que é muito polêmico, podemos dizer assim, fora de campo, mas quando tem que botar garrafa vazia para vender na hora, sabe, da onça beber água, em decisão ele é um cara que muitas vezes resolve, na maioria das vezes, vamos dizer assim. E agora essa novela vai se arrastar porque parece que ninguém está muito disposto a se entender. É indireta para lá, direta para cá, entrevista acolá. É o Bubu aí confundindo minha cabeça, que eu não sei nem mais o que eu tinha que falar por aqui. O Pedro, tem até uma questão pro Zé Elias ali, porque a diretoria do Flamengo falou, se ele confiasse nele, ele faria 1 ano de contrato e segue a vida depois renova. Isso não funciona muito com o jogador, né? Você fala pra qualquer jogador, vou fazer um contrato de 1 ano, porque daí depois você joga mais 1 ano. Bota numa mesma mesa. O jogador pode ser bem confiante, mas não vai, faz não contrato pega. de 1 ano pensando em renovar. Né? Bota numa outra coisa. Eu acho que é bem difícil isso aí. O Gabriel tem 28 anos. 28, né? Se não me falha aqui a memória, 28. Os dados aqui. O Gabriel não é um cara de 38 anos que está precisando ser provado. O Gabriel tem um auge físico, ou deveria, e técnico, na idade
que ele tá. Mas isso é verdade, é muita entrevista, muito papo e pouca sinceridade, porque se você botar hoje na mesma mesa, Landim e Gabriel, eles não querem apertar a mão. Essa é a verdade. Então, o Landim tá ali tentando se defender, dizendo que ele não chutou o ídolo. O Gabriel tá ali postando música, montagem para defender o amor que ele tem, que o Flamengo tem, toda essa relação com ele, tentando não manchar, não arranhar essa saída, mas há muito pouca disposição para essa tal paz aí, Edu. Paz só na F90, paz só entre a gente. Só para lembrar uma coisa, eu passei... Desculpa, nem entre a gente. O período do Gabigol no Flamengo, eu devo ter feito 100 elogios para cada crítica do desempenho dele. Todo mundo fez isso. E eu só não gostei do fato, repito, ele ter anunciado que sairia no momento em que o Flamengo festejava um título e os seus colegas de equipe conseguiram salvar a temporada um pouco, pelo menos, jogando um baita futebol e conquistando um campeonato não que só era possível você. e importante. Não só você, o próprio treinador Felipe, pós agora o próprio Felipe no pós-jogo falou. Me entristece muito que o motivo extra-campo surge a comemoração dos jogadores e dos torcedores. Então, mas vai mandando vídeos aí pra gente. As críticas ao Gabi, elas estão muito atreladas ao mau desempenho dele nas últimas 2 temporadas. Com diferentes treinadores. Eu fico pensando E aí, o que ele faz extra-campo reflete ainda mais quando ele não representa em campo. Porque ele sempre foi indisciplinado. Quantas vezes ele reclamou quando saía pro banco de reservas com alguns treinadores? Mas ele fazia cara feia, fazia não sei o quê, só que em campo ele representava. Mas aí é uma questão de tratamento, que aí eu não concordo. E quando aconteceu isso, eu falei. Com o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era perguntado sobre o Gabigol, o Rogério Ceni falou assim, não, eu adoro jogador assim, tem que sair inconformado, tal, beleza. Personalidade. Aí quando o Pedro... Coisa é personalidade, então coisa é falta de educação. Sim, não. Aí quando o Pedro, né... Quando proibiram o Pedro de ir para a Olimpíada e o Pedro começou a jogar, e aí o Rogério Ceni tirou o Pedro e o Pedro reclamou, ele falou, não, vou ter uma conversa com o Pedro, não é assim, tal. Ou seja, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o futebol. Deixaram crescer, né? Acaba atrapalhando o futebol, porque é o seguinte, eu não vou falar questões éticas aqui, né, e vou dar um exemplo, tinha um jogador que fazia um pouco mais ou menos igual o Gabigol, eu não vou falar, porque é meu amigo. E todo mundo passava a mão na cabeça. Mão na cabeça, tal. Que fez quem, mas até um dia que fez uma... né? Aí perguntaram, pô, vocês não vão falar com ele lá? Ele falou assim, não, nós não vamos falar, porque quando estava ganhando, ninguém falou. Agora, vamos deixar do jeito que tá. E o cara jogava muito, né? E o cara jogava, entendeu? Então, assim, não adianta você tratar um bem ou outro de uma forma, porque o que acontece? Você precisa saber com quem você está lidando. A verdade você precisa saber qual é o tipo de rédea que você vai ter com cada um. Mesmo com os jogadores diferentes, como o Gabigol, ele precisa ter freio. Ele precisa um dia ser, vem cá, isso aqui não pode. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo, aí a diretoria, tivesse colocado o Gabigol em determinados momentos, dentro daquilo que se enquadra, você é apenas um jogador, importante, mas você é apenas jogador, existe uma hierarquia aqui de treinadores... né, o respeito e tal, provavelmente o Gabigol não faria o que fez no doping. Né? Então, assim, aqui no Brasil, e aí é uma cultura ruim para o nosso futebol, que começa lá na base, é o seguinte, os grandes diamantes deixem eles fazerem o que eles quiserem. Deixe. Quer chuta o balde, quer falar mal com o treinador, quer mandar o treinador para aquele lugar, faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe? Porque eu tô vendo lá na frente, tô vendo lucro, tô vendo um monte de coisa e tal. Só que quando eles precisam bater de frente e corrigir o que eles não corrigiram, aí fica difícil. E é o que nós estamos vendo com o Gabigol e com a diretoria. Sim. Porque, não, é o Gabi, deixa o Gabi. Na hora que precisaram falar, Gabi, puxar o freio. Aí não adianta. Eles não têm controle. É isso que aconteceu. Eu fico, só uma curiosidade. Diga, Vina, para eu passar por... Eu tenho uma curiosidade, assim, pro futuro, pensando assim. E o fã é fã do esporte, acho que vale a ideia. Se o Gabigol, quando assinar com outro clube, definitivamente, tendência ao Cruzeiro, o Santos quer, vamos esperar para ver o que acontece. Vai saber se ainda não fica, acho que não, mas... se ele vai... Ele tem uma história muito boa no Santos e uma história estratosférica no Flamengo, se ele vai conseguir construir nesse clube uma grande história. E aí eu tenho uma curiosidade muito que tem a ver com o mercado. Obviamente, quando a temporada acabar, vai virar assunto. O Flamengo vai ao mercado trazer um reserva ou alguém para concorrer com o Pedro.
Eu tô muito curioso pra saber quem vai ser esse atacante. Não, vai trazer alguém pra temporada, Carlinhos. porque o Pedro só em junho, né? Carlinhos Van Basten. Só em junho. Agora, tem uma questão aí, antes de passar pro Bubu, a gente tá arrematar falando... o assunto, Gabigol. Vem outro grande nome por aí. Impossibilidade de fechar com o Cruzeiro, que é o mais provável, né? É o que se caminha, até por tudo que a gente já buscou de informação, é o Diniz. Como é que é o tratamento do Diniz com os jogadores? Tá bem lembrado pela Nath. Vamos falar já disso aí. Isso é bom, bem lembrado. Peraí, gente, não é assim, não. Ah, então é porque chegou o Gabi, ele vai baixar o tom, porque... Não é assim. Ô, Bubu, e pra gente encerrar esse assunto, pra mandar pra eles lá em Salvador, pra gente falar de seleção, uma pergunta que chega das redes sociais, você gostaria de ler o Gabi no Rock in Rio, diante de tantas coisas que você adotou e falou? Chegou de onde? Das redes sociais. Olha, eu não vou me surpreender, a gente tá falando aqui, eu falei vocês da imprensa, se depois da carreira de jogador, o Gabigol vir pra esse lado. Porque ele se comunica como poucos jogadores na história desse país conseguiram se comunicar. Lado, música ou jornalismo? Não, pra imprensa, não sei, pode fazer um canal, o canal do Gabi, você falou não sei o quê, ser DJ. Ele ia gravar uma música com você. Trabalhar como comentarista e tal, porque ele conhece muito de comunicação, de lidar com as pessoas. Sim. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é um cara... Você já teve alguma ex, ou algum desafeto, pra quem você mandava indireta, ou que essa pessoa mandava indiretinha pra você? Sim. Que é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Mas é coisa de gente imatura e mal resolvida. Exatamente. Mas se você é madura, você tira isso de ler da risada e ainda dá uma sacanadinha. Eu postei uma coisa brilhante, é um conselho do He-Man. Lembra o desenho do He-Man? Que no final do conselho no final do desenho do He-Man ele dá um conselho. E ele fala assim: eu não posto indiretas, diferentemente de certas pessoas. Né? Você percebeu? É uma indireta. Bom, o Gabigol, ele fica brincando. Ele certamente assiste o F90. Você viu o jeito que o Bubu falou? Vai, 10 segundos você então, conclui, certamente o Gabigol assiste o F90. Então, ele deve estar se divertindo, ele deve estar rindo, comendo pipoca agora, lá vendo o F90. Agora, os caras só falam de mim. Estamos numa data FIFA. A seleção brasileira jogou com a Venezuela. Eu não estou convocado. O Flamengo não está jogando. Um aplauso pro Gabigol, então. E os caras só falam de mim, só falam de mim. E tem Vini Júnior, e tem não sei o quê. Então nós vamos falar agora do Vini. Entendeu? Então o Gabigol tá adorando. Você acha que ela vai ficar brava? É o grande motivo da pauta nessa semana inteira no país. Incomodado agora que a gente vai, vamos pra seleção brasileira, vai. Telão, por favor. Depois dessa, Pedro Ivo, só faltou ele falar que o Gabigol tá brincando com a gente, nós somos fantoches do querido Gabi. Mas a seleção brasileira ontem, eu e Natália Ferrão, num ataque de ufanismo, de loucura, falamos 4-1. Sentamos na graxa. Birner, um erro. Equivocadíssimos. Equívoco. Se eu te conheço, você nem viu o jogo. Claro que vi. Pedimos desculpas. O primeiro tempo foi bom. No segundo... Até ali o pênalti, ok. Por que eles não fizeram o que a gente queria, Pedro Ivo e Vinícius Nicoletti? Manda, Pedro. Primeiro que tem um time do outro lado, né? Tem um importante frisar. Tem um goleiro do outro lado. Não eram cones. Tem uma defesa. O jogo poderia ter sido um jogo de 2, 3 gols da seleção brasileira no primeiro tempo. A seleção brasileira não fez um primeiro tempo ruim. Eu discordo de algumas avaliações do Dorival quando ele fala que só faltou finalizar melhor. Não acho que tenha sido isso. Faltou finalizar melhor, faltou proteger melhor a área, faltou se defender melhor. Como você não finalizou melhor no primeiro tempo, você só fez um gol. Como você não protegeu bem a área, como você entrou desatento no segundo tempo, você tomou um gol, ficou no empate. E como você ainda não é um time exatamente estável do ponto de vista de emoção, né, do ponto de vista anímico, do ponto de vista de lidar com as emoções, você ali dos 30 minutos do segundo tempo até o final do jogo, ficou aquele bumba meu bolo. Não tinha mais uma ideia de 4 homens de frente. Paquetá tentou acertar alguma coisa ali, mas depois já era uma grande bagunça. O Vinícius muito nervoso, um time muito nervoso, porque sabe que é mais um tropeço que compromete a confirmação de uma evolução, se é que ela existe. Um time que faz o primeiro tempo bom. Entendo quem fala que poderia ter sido algo melhor, mas ainda tem muita coisa para se resolver. O problema é que a dinâmica na seleção, ela tem sido assim. Não entregou resultado, sai. Não entregou resultado, muda. Há pouco tempo atrás a gente estava falando se o Dorival vai continuar, se ia virar o ano ou não. Quem me garante que uma derrota por um placar elástico, talvez, quem sabe, na terça-feira, não vai ameaçar também o futuro do Dorival. Então acho que é por isso que fica essa sensação de que a coisa ainda não foi, não encantou. O Birner comentava no programa, pouca gente se interessa. Falta ainda essa sequência engatar, falta dentro de uma mesma partida você conseguir repetir ou manter um nível de atuação, bom nível de atuação no caso. Ô Pedro, e a gente acompanhou a seleção chegando aqui em Salvador, né, de manhã, por volta de 8 horas da manhã, e você sentiu
Foi uma viagem cansativa, né? Sair da Venezuela, 9 horas de voo, parou para abastecer em Belém. Mas você sentiu ali no semblante dos jogadores um alívio pelo resultado, mais tranquilidade do que preocupação. Você acha isso por quê? É interessante, porque ontem a gente estava tendo linha de passe, o Biner estava na mesa, e a gente até comentava, falava em algo como mais uma frustração, um peso que fica para esse jogo em casa, a preocupação de deixar uma última boa imagem no último retrato, na última foto do ano. Então era o Brasil voltando a se preparar para uma partida, no caso agora esses dias que antecedem Brasil e Uruguai, uma certa carga ali, com um certo peso nos ombros de ter que ir vencer. Só que quando você para entender, os jogadores chegando tranquilos, sabe? Não é que tava todo mundo rindo, escutando música, ignorando, não, mas tranquilos. Leves, um semblante tranquilo, interagindo e falando. Que a gente percebe quando chega pesado, a gente sabe percebe, quando né? a coisa tá pesada, ninguém fala ali, nada, ninguém dá boa tarde, parece que tá igual cavalo, sabe? Com o protetor aqui para não olhar pro lado, aquela coisa sisuda, aquele ambiente pesado, aquela nuvem carregada. Hoje não. E muito do que a gente conversava é que, apesar do resultado poderia ter sido melhor, o resultado poderia ter sido melhor, o Brasil vai fechar uma participação eliminatória sem vencer a Venezuela, no caso desse ciclo, houve alguma mínima evolução. Houve algo ali no jogo que você vira e fala, opa, isso aqui começou a funcionar. Essa mobilidade aqui, essa troca de posição, esse ataque muito móvel do primeiro tempo, funcionou. Diferente daquele tropeço, por exemplo, que o Brasil ia jogar fora de casa, perdia, virava e voltava e falava, não deu para aproveitar nada. Então, tem um pouquinho dessa sensação diferente, como você citou aí, Vinícius. E tem um detalhe, Edu. A seleção brasileira nunca perdeu em Salvador. Perdeu uma final de Copa América. Não subestime essas marcas. Ainda mais se o Bubu se pelo amor de Deus, cara. Não subestime o pé quente do Pedro Ivo. Nunca tinha perdido, perdeu. Aí eu não vou deixar, não. Aí eu não vou deixar, não. Agora ele vai ter que responde, Pedro. Vamos ouvir o Pedro. É igual o debate do Flamengo aí segunda-feira, que vai ter VAR. Eu vou chamar o VAR aqui. Mais uma vez, vou ter que corrigir uma desinformação do Bubu. Eu não estava na Venezuela. No único jogo que eu estava foi 4-0 Brasil. Então você aguarde terça-feira. Calma. Começou. Ele falou, não subestime. Calma. E aqui é assim. Mas vamos lá. Vem babando, Em primeiro lugar, a informação correta. Em segundo lugar, o Bubu. Mas vamos lá. Bom, vamos ouvir o Dorival Júnior e acalmar os ânimos. Essa duplinha que se ama, hein? Dorival, fala com a gente. Eu acho que ficou um jogo bem exposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com um jogo de aproximação, infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas. E com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Eu acho que, de um modo geral, um jogo bem disputado, um jogo franco. E eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo, que nos custou aí muito caro, até porque se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, Ford e Betfair.